Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso pequeno estudo sobre o Espírito Santo que nós estamos fazendo. Nós já fizemos uma parte e agora nós estamos caminhando para a segunda e última parte. Se você não ouviu a primeira, dê o play aqui no canal, escuta, depois você volta correndo para escutar a segunda que está incrível. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só, não esqueça de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui para o canal. Não esqueça também de compartilhar o nosso vídeo com seus amigos, com seus parentes e em suas redes sociais, para que possamos levar o conhecimento bíblico e o Evangelho de Jesus a mais pessoas possíveis. Vamos lá? Vamos aos ensinos de Jesus sobre o Espírito Santo? Nos evangelhos de Jesus Cristo tece um rico panorama sobre o Espírito Santo, revelando sua natureza, funções e importância crucial na vida dos crentes, através de suas palavras e ações. Jesus prepara seus discípulos para o derramamento do Espírito Santo e os convida a buscar uma vida guiada por essa força poderosa. Em João 14, versículo 16 e até o 17, Jesus promete aos seus discípulos o envio do Consolador, o Espírito Santo. Após sua partida, esse Consolador funcionaria como um advogado, ensinando-os todas as coisas e recomendando-lhes tudo o que Jesus havia dito. Essa promessa de Jesus revela a natureza compassiva do Espírito Santo, que traria conforto, encorajamento e orientação aos discípulos em meio à dor da ausência de Jesus. Em João 16, versículo 13, Jesus afirma que o Espírito Santo os guiaria em todas as verdades. Essa função como o Espírito da verdade significa que o Espírito Santo conduziria os discípulos a um conhecimento mais profundo das Escrituras e da vontade de Deus. Ele os libertaria das interpretações errôneas e os capacitaria a discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. No capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus também revela que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa função do Espírito Santo demonstra seu papel crucial na obra de salvação. Através do Espírito, as pessoas são confrontadas com a realidade do pecado e reconhecem a necessidade de um Salvador e são conduzidas à fé em Jesus Cristo. Jesus comissiona seus discípulos a serem suas testemunhas até os confins da terra. No entanto, ele adverte que antes de iniciarem essa missão, eles precisariam receber o poder do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, marcou o cumprimento dessa promessa e capacitou os discípulos a pregar o Evangelho com ousadia e poder, impactando o mundo para a glória de Deus. Em Gálatas 5, 22 ao 23, o apóstolo Paulo apresenta os frutos do Espírito como sendo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são resultados da ação do Espírito Santo na vida do crente, evidenciado a transformação que ele opera em nosso caráter e comportamento. Os ensinamentos de Jesus sobre o Espírito Santo revelam a importância crucial dessa figura divina na vida dos crentes. O Espírito Santo é o Consolador que nos conforta. O Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos guia, a força que nos capacita para a missão e a fonte dos frutos que caracterizam uma vida transformada por Cristo. Ao buscarmos viver guiado pelo Espírito Santo, nos abrimos para uma vida mais abundante, em plena conexão com Deus e com o propósito que Ele tem para cada um de nós.
Os dons espirituais que aparecem no Novo Testamento, os dons espirituais são apresentados como bênção, concedidos pelo Espírito Santo a cada crente, com o objetivo de fortalecer a igreja e impulsionar sua missão no mundo. Através desses dons, Deus capacita indivíduos com habilidades e talentos específicos para servir uns aos outros e contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, destaca a riqueza e diversidade dos dons espirituais. O apóstolo Paulo afirma que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Essa diversidade não gera divisão, mas sim complementariedade, pois cada dom contribui de forma única para a edificação da igreja. Embora não exista uma lista exaustiva, alguns dons espirituais mais conhecidos são palavra de sabedoria, que significa capacidade de discernir e comunicar a sabedoria de Deus em situações específicas. Mais adiante, palavra de conhecimento é a habilidade de transmitir o conhecimento sobre verdades bíblicas e princípios divinos. Outra forma é a fé, a capacidade de crer em Deus e em suas promessas, mesmo em meio a desafios e circunstâncias difíceis. Outro dom é os dons de cura, poder de curar doenças físicas e emocionais através da oração e da fé. Outro dom, operação de maravilhas, a capacidade de realizar milagres sobrenaturais como sinais do poder de Deus. Outra habilidade incrível é a profecia, a habilidade de transmitir mensagens divinas, revelando a vontade de Deus para o presente e o futuro. E os dons não param por aí. Discernimento de espíritos, a capacidade de distinguir entre o que é do Espírito Santo e o que provém de outras fontes espirituais ou não. Variedades de línguas, é a habilidade de falar e interpretar línguas desconhecidas, facilitando a comunicação do Evangelho e a construção de pontes entre culturas. Cada crente recebe pelo menos um dom espiritual, mas é importante buscar definir quais dons és de Deus. Se Deus lhe concedeu a oração, a leitura da Bíblia, o acompanhamento de líderes espirituais e a observação de como você serve naturalmente na igreja, pode auxiliar neste processo de descoberta. Os dons espirituais devem ser utilizados com responsabilidade, amor e humildade, sempre buscando o bem comum da igreja e a glória de Deus. É importante lembrar que os dons não são para exaltar a si mesmo, mas sim para edificar o corpo de Cristo. É crucial conhecer que todos os membros da igreja possuem dons espirituais valiosos e que cada um contribui de forma única para o crescimento e a saúde da comunidade. Não existe um dom mais importante que o outro, pois todos são essenciais para o cumprimento da missão da igreja. A busca por uma vida guiada pelo Espírito Santo é fundamental para o pleno desenvolvimento e utilização dos dons espirituais. Através da oração, da leitura da Bíblia, da participação na comunidade de fé e da prática dos frutos do Espírito, podemos cultivar um relacionamento íntimo com Deus e permitir que Ele opere poderosamente em nossas vidas. E os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio são evidências de vida
transformadas. Os frutos são a evidência de uma vida transformada pelo Espírito Santo e um caráter que reflete a natureza de Cristo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não é apenas uma figura teológica distante, mas sim uma presença real e ativa na vida de cada crente. Ele atua como um consolador, guia santificador e fonte de poder, moldando nosso caráter, nos capacitando para o serviço e nos conduzindo a uma jornada de fé e transformação. Em um mundo marcado por desafios, sofrimentos e incerteza, o Espírito Santo se revela como um consolador, oferecendo paz, esperança e força nos momentos mais difíceis. Ele nos abraça com sua compaixão, nos acalma em meio a tribulações e nos lembra do amor incondicional de Deus. O Espírito Santo atua como um guia sábio e iluminando, conduzindo-nos a caminhos de Deus. Ele nos revela a verdade das Escrituras, nos concede discernimento para tomar decisões acertadas e nos direciona para a vontade perfeita do Pai. Através da oração e da leitura da Bíblia, podemos cultivar uma profunda conexão com o Espírito Santo e receber sua orientação divina. O Espírito Santo é a fonte da santificação, um processo contínuo de transformação que nos torna mais semelhantes a Cristo. Ele opera em nossas vidas, moldando nosso caráter, purificando nossas motivações e nos capacitando para viver uma vida santa e justa. Através da ação do Espírito Santo, nos afastamos do pecado e nos aproximamos da santidade, crescendo em amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo não apenas nos consola e guia, mas também nos concede poder para viver uma vida vitoriosa em Cristo. Ele nos capacita para enfrentar desafios, superar obstáculos e realizar grandes obras para a glória de Deus. Através do poder do Espírito Santo, podemos resistir às tentações, vencer o pecado e compartilhar o Evangelho com ousadia e convicção. A presença do Espírito Santo em nossas vidas se manifesta através dos frutos do Espírito, que são caracterizados, que se desenvolvem em nosso caráter, à medida que nos submetemos à sua influência. Esses frutos descritos em Gálatas 5:22, ao buscarmos uma vida guiada pelo Espírito Santo, nos abrimos para uma experiência profunda e transformadora de comunhão com Deus. Ele nos torna mais sensíveis à sua vontade, nos capacita para servir com amor e nos impulsiona a viver de acordo com os seus propósitos. Através da rendição à sua direção, podemos experimentar a plenitude da vida em Cristo e construir para a construção de uma igreja forte, unida e vitoriosa. As habilidades e a habitação permanente, o Espírito Santo habita permanentemente nos crentes, selando-os como propriedade de Deus. Plenitude do Espírito, os crentes são chamados a serem cheios do Espírito, vivendo uma vida de obediência e submissão a Ele. O Espírito Santo guia os crentes em decisões e lhes dá discernimento. O processo de santificação transforma os crentes à imagem de Cristo, capacitando-os a vencer o pecado e viver uma vida santa. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, não é um conceito abstrato ou uma figura distante, mas sim uma presença real e poderosa na vida de cada crente. Sua atuação permeia
toda a jornada do cristão, desde a conversão até a glorificação final, desempenhando um papel central e insubstituível em nossa vida de fé. A jornada do cristão se inicia na regeneração, o novo nascimento, operado pelo Espírito Santo através da fé em Jesus Cristo. Somos transformados de pecadores em filhos de Deus, recebendo uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo nos concede o arrependimento, a fé e a capacidade de crer em Deus, abrindo nosso coração para a salvação. A santificação é um processo contínuo de transformação à imagem de Cristo. Também é obra do Espírito Santo. Ele atua em nossas vidas, moldando o nosso caráter, purificando nossas motivações e nos capacitando para viver uma vida santa e justa. Através da ação do Espírito Santo, nos afastamos do pecado e nos aproximamos da santidade, crescendo em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O Espírito Santo não apenas nos regenera e santifica, mas também nos capacita para servir a Deus e ao próximo. Ele concede dons espirituais específicos a cada crente, ferramenta valiosa para a edificação da igreja e a propagação do Evangelho. Através do poder do Espírito Santo, podemos superar desafios, vencer obstáculos e realizar grandes obras para a glória de Deus. O Espírito Santo nos impulsiona a compartilhar nossa fé com ousadia e convicção, tornando-nos testemunhas do Evangelho de Cristo. Ele nos concede discernimento para saber o que falar e quando falar, nos dá coragem para enfrentar a oposição e nos capacitar a comunicar a mensagem de salvação com clareza e amor. Em momentos de sofrimento, tribulação ou incerteza, o Espírito Santo se revela como um intercessor poderoso e consolador. Ele nos abraça com sua compaixão, nos acalma em meio às dificuldades e nos lembra do amor incondicional de Deus. Através da oração e da busca pela presença do Espírito Santo, encontramos força, esperança e paz em meio às lutas da vida. O Espírito Santo nos conecta profundamente com Deus Pai e com Jesus Cristo, fortalecendo nossa comunhão com a Trindade. Ele nos guia na leitura da Bíblia, nos revela a vontade de Deus e nos concede a capacidade de adorar e louvar ao Senhor com autenticidade e fervor. Através do Espírito Santo, experimentamos a plenitude da vida em Cristo e somos impulsionados a viver uma vida de santidade e amor. O Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Sua presença nos guia, nos capacita, nos consola e nos transforma à imagem de Cristo. Ao buscarmos viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, nos abrimos para uma experiência profunda e transformadora de fé, nos conectando com Deus e nos impulsionando a cumprir o seu propósito em nossas vidas. A vida no Espírito é um convite para uma jornada profunda de transformação, onde os crentes se entregam à direção ao poder e à presença constante do Espírito Santo em cada área da vida. É um chamado a abandonar os padrões mundanos e abraçar uma nova maneira de viver, moldados pela sabedoria e santidade de Deus. Viver no Espírito significa submissão à liderança do Espírito Santo, reconhecer que o Espírito Santo é o nosso guia, permitir que ele conduza nossas decisões, ações e pensamentos.
Buscar a força e a capacitação divina para vencer as tentações, superar desafios e realizar a obra de Deus. Cultivar os frutos do Espírito é manifestar em nosso caráter o comportamento, as características que o Espírito Santo produz em nós, com amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ser guiado pela palavra de Deus, buscar constante conhecimento da Bíblia, alimentando-se da sabedoria divina para discernir a vontade de Deus e viver de acordo com os princípios. Manter um relacionamento íntimo com Deus através da oração, adoração e leitura da Bíblia. Cultivar um relacionamento profundo e autêntico com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viver no Espírito não significa estar isento de desafios e tentações. O mundo oferece constantes atrativos que podem nos afastar da vontade de Deus. É importante estar em vigilância, buscar discernimento e lutar contra as tentações com a ajuda do Espírito Santo. Viver no Espírito traz recompensas e bênçãos inigualáveis. Experimentamos paz interior, alegria profunda, força para vencer desafios, discernimentos para tomar decisões sábias e a capacidade de amar e servir ao próximo com genuidade. A vida no Espírito é um convite a uma jornada de transformação radical, onde nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo, impactando positivamente o mundo ao nosso redor, através da entrega, disciplina e busca constante pela presença de Deus. Podemos experimentar a plenitude da vida que Ele oferece em Jesus Cristo. E assim, meus irmãos, eu termino esse segundo vídeo e deixo uma pequena mensagem. Olha, não deixe ninguém tirar isso de você. Não deixe palavras fora de contextos tirarem o Espírito Santo de você, desanimar você. Porque o que mais tem aí fora é pessoas que não pensam nas palavras e não faz com que pense no Espírito e com o Espírito para poder proferir palavras. E às vezes que essas palavras acabam matando pessoas. Matando, o que eu falo é no sentido espiritual. Tiram as pessoas. Às vezes as pessoas estão fracas e não têm aquela profundidade com o Espírito Santo. Não entende ainda como que é o trabalhar do Espírito Santo. E aí vem palavras, machuca, desanima e acaba afastando pessoas do caminho do Senhor. Então sugiro que vocês fiquem atentos ao Espírito Santo, conversem com Ele, dê vazão para que Ele trabalhe na sua vida, abra a sua vida para Ele, mostre que você está aberto para que Ele venha trabalhar em você. E aí tudo começa a mudar na sua vida. Tudo começa a ser trabalhado gradativamente. Não acelere o trabalhar de Deus. Deixa Deus trabalhar gradativamente. Ele é um Deus que trabalha continuamente. Vai trazer você para perto. Para isso, você tem que dar vazão para Ele trabalhar em você. Creia, converse com o Espírito Santo, abrace o Espírito Santo. Ele tá doido para falar com você, conversar com você e dar atenção para você. Às vezes ele tá o dia todo esperando você dar uma atenção para ele e você tá tão entretido com os seus trabalhos, com a sua vida e acaba não dando uma atenção para ele. E quando você der essa atenção, ele te fortalece de uma tal maneira que nada vai te abalar. Palavras fora da realidade não vai machucar você, porque você vai estar atento ao Espírito Santo. Assista os 2 vídeos, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas possam se entregar mais no Evangelho e ao poder do Espírito Santo que vai transformar a vida deles. E assim eu deixo a paz e obrigado por aqueles que ficaram até o final. Não esquece, compartilhe o nosso vídeo com o maior número de pessoas possível.
e assim eu deixo a paz.